Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. E como ontem foi dia de sessão, nós preparamos para você uma reportagem com um resumo dos principais assuntos debatidos pelos vereadores em plenário. Lembrando que a sessão contou ainda com a apreciação de documentos como requerimentos e indicações. Durante a 12ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 9 documentos entre requerimentos e atas. 214 indicações foram lidas em plenário, sendo a maioria pedidos para execução de serviços como poda de árvore, limpeza de bueiros, tapa-buraco e a instalação de lombadas ou redutores de velocidade em algumas ruas da cidade. A reforma da Previdência dos servidores estaduais, aprovada pela Assembleia do Estado, foi um dos principais temas debatidos pelos vereadores durante o Pinga-Fogo. Ainda foi tema de debates a cerimônia de posse do Conselho Municipal do Esporte, a necessidade de serviços de manutenção em ruas e prédios públicos da cidade e a busca por políticas públicas para reduzir a mortalidade infantil. Os vereadores também aprovaram a supressão da sessão do dia 19 de março em função do feriado municipal, do dia de São José, padroeiro da cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E agora a gente fala de mercado de trabalho. Confira na nossa agenda de serviços as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para auxiliar de desenvolvimento infantil, camareira de hotel, chefe de manutenção preventiva, corretor de imóveis, líder de refrigeração, manicure, serralheiro, tosador de animais domésticos e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de auxiliar de limpeza. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E vai um recado importante agora, hein? Você já fez a sua declaração de imposto de renda? A gente sabe que o prazo ainda é grande, termina só no final de abril, mas o quanto antes resolver essa situação, melhor, né? Por isso, preparamos uma reportagem com informações e dicas importantes para você que faz parte do grupo de contribuintes que devem fazer a declaração. Todo início de ano a história se repete. O brasileiro tem que se preparar para acertar as contas com o leão. Neste ano são esperadas quase 176 mil declarações de imposto de renda em São José dos Campos até o fim do prazo, que é no dia 30 de abril. Devem prestar as contas ao fisco quem recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70 em 2019 ou rendas não tributadas ou tributadas na fonte acima de 40 mil. O auditor fiscal da Receita Federal, André Martins, dá outros exemplos de quem deve declarar o imposto. Também podemos citar a pessoa que apurou ganho de capital na venda de imóveis, quem operou em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros, aquela pessoa que tem bens acima de R$300 mil também, ou aquela pessoa que era não residente no Brasil e assumiu a condição de residente em 2019, está obrigada a declarar também. Os contribuintes devem se atentar também a uma mudança importante em relação aos lotes de restituição, pois neste ano, além de serem antecipados de junho para maio, os pagamentos serão feitos em 5 lotes e não mais em 7, sendo o último em setembro. Quem for declarar o imposto também deve ficar atento a outras mudanças que foram incluídas neste ano. Até o ano passado, a pessoa que tinha um empregado doméstico, ela poderia deduzir a contribuição patronal paga ao INSS na sua declaração. A partir deste ano, por falta de previsão legal, já não pode mais deduzir. Podemos citar também a questão da possibilidade de você doar diretamente na declaração para os fundos do idoso. Então, você pode doar até 3% do imposto de vida apurado na declaração para o fundo do idoso, é uma novidade. Até o ano passado você podia fazer essa doação diretamente na declaração para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para esse ano, então, você pode fazer 3% para o Estatuto da Criança e do Adolescente e 3% para o fundo do idoso. Podemos citar também a questão da prorrogação do prazo para você incluir em débito automático a primeira cota ou cota única.
Tá? Então, você pode, se você entregar a declaração até o dia 10 de abril, você pode, tiver imposto a pagar, você pode incluir em débito automático essa primeira cota do imposto ou cota única, se for o caso. Até o ano passado, você teria que ter entregado essa declaração até o dia 31 de março, para conseguir incluir em débito automático essa primeira cota ou cota única. André Martins alerta também para que os contribuintes fiquem atentos ao prazo final para não ter problemas durante a declaração do imposto. A dica do auditor fiscal é fazer a prestação de contas o quanto antes para que um possível erro seja corrigido a tempo. A multa para quem não fizer a declaração ou perder o prazo é de no mínimo R$ 165,74 e pode chegar a 20% do valor do imposto devido. É importante a pessoa não deixar nunca para o final do prazo, principalmente para o último dia, porque ela fica mais sujeita ao cometimento de erros, né? Então, quando ela tem que entregar no último dia, ela já não junta toda a documentação, ela não percebe, não lê as orientações do programa, e fica mais sujeita ao cometimento de erro e, então, a cair na chamada malha fina. Sem contar que pode acontecer algum tipo de problema no último dia, de repente falta energia no seu bairro, dá um problema no seu provedor de internet e ela acaba perdendo o prazo. Mas, de qualquer forma, ainda que ela perca o prazo, ela deve entregar essa declaração, né? Ela tem até 5 anos para entregar, mas, obviamente, se está obrigada, ela está sujeita a essa multa pelo atraso. E hoje tem estreia de nova aula do programa Educage. Ficou curioso para saber o assunto? Então veja o recado dos nossos professores e um bom estudo. Fala pessoal, tudo bem? Professor Garré aqui, passando para avisar para vocês que nesta quarta-feira, às 4h30 da tarde, como sempre, vai estar passando na TV Câmara uma aulinha da Educage. A aulinha da Educage de hoje vai ser o quê? Potenciação, um exercício aí bem interessante da Unesp, bem novinho, 2017, que é interessante para ver bastante interpretação, brincar com propriedades, etc e tal. Então, não percam nessa quarta-feira a aula do Educage, mas se você perder, pode ficar tranquilo. Você vai poder ver no nosso canal do YouTube Educage ou no próprio canal da TV Câmara no YouTube também, o TV Câmara, tudo bem? Então, fica tranquilo, acompanha a gente, tem uma cacetada de vídeo para vocês aí, para vocês poderem se divertir e a gente se vê na próxima aula, pessoal. E fica agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje, também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta-feira será de céu parcialmente nublado e a chance de chuva é pequena a partir da tarde. A temperatura fica entre 19 e 25 graus. Na quinta, o sol aparece ainda entre nuvens e pode chover em algumas áreas. A temperatura mais amena permanece com máxima de 27 graus e mínima 18. Esse é o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.